continuidade sobre o assunto de arquitetura de TCP/IP, vamos dar continuidade falando sobre os protocolos das suas respectivas camadas. Então, como já foi dito, as camadas do TCP/IP são divididas em 4, e cada camada possui os seus protocolos que atuam sobre ela. A gente pode ver aqui os principais protocolos que atuam na sua respectiva camada. Aqui são os protocolos e tecnologias que trabalham na camada de interface de rede. Aqui são os protocolos e serviços que atuam na camada da internet, da camada de transporte e também da camada de aplicação. Seria essa camada de aplicação no TCP/IP. Ela é a camada onde o usuário tem mais acesso, a camada mais próxima. O usuário ele tem a interação final entre o sistema operacional e o processo da rede de computadores. Ela vai fornecer essa interface entre as aplicações que utilizamos para fazer a comunicação de rede. A camada de aplicação ela tem inúmeros protocolos, inúmeros serviços, que cada serviço protocolo está associado a uma respectiva aplicação. Além dos protocolos, também existem outros serviços que fazem parte dessa camada, como, por exemplo, os serviços de apresentação e de sessão, que foram falados no modelo OSI. Então, tem como os serviços que podem estar presentes nessa camada. Podemos citar como a formatação e a apresentação dos dados do dispositivo de origem, uma forma que seja compatível com o dispositivo de destino. Compressão dos dados, de forma que eles possam ser descomprimidos pelo dispositivo de destino, que é o computador, que vai receber essa informação. Caso haja necessidade, vai ter criptografia na transmissão e no recebimento dos dados na rede, e também manter essa conexão ativa com essa sessão sendo utilizada. E aqui nós temos exemplos de alguns formatos que podem ser trabalhados na camada de aplicação. Por exemplo, nós podemos citar o QuickTime, que é um formato de vídeo, MPEG também é outro formato de vídeo, GIF, que é um formato de vetores, de imagem com animação, JPEG, PNG também. Iremos comentar sobre o protocolo HTTP, que é um dos principais protocolos que fazem parte da web. Vamos falar também sobre o FTP, DHCP, o DNS, os protocolos de e-mail SMTP, POP e MAP, o protocolo de segurança TSL e SSL, e os protocolos de acesso remoto, Telnet e SSH. Então vamos começar falando sobre o protocolo HTTP. Quando você vai escrever um endereço de um site, ou quando você clica num site, lá no navegador vai aparecer esse endereço, que sempre vem antes o nome do protocolo, HTTP, // e o resto do endereço. Então, o que é esse protocolo HTTP? Ele é um protocolo que é utilizado para fins da web. É utilizado para fins da web para você acessar qualquer serviço ou recurso disponível na web. Ele é uma sigla, Protocolo de Transferência de Hipertexto, ou Hypertext Transfer Protocol. Através desse protocolo, você consegue fazer a comunicação com um servidor web, e você consegue, através desse servidor web, acessar vários recursos, como sites, páginas, vídeos. E para você acessar esses recursos, você precisa da URL do servidor web. Aqui nós temos um exemplo do que seria a URL e a URI. A URL ela começa do HTTP e vai até o recurso. E a URI é tudo. Vai pegar desde o HTTP até o final de um link, né, de um endereço. Então, essas URLs ou URIs estão associadas a um dispositivo, um servidor da web, onde você vai ter acesso aos recursos que estão salvos neles, estão sendo executados. No caso desse site aqui da Cisco, http cisco.com/index.html, ele é um exemplo de URL que é associado a um recurso específico. Que recurso é esse? É a página HTML chamada index.html. E o servidor que você vai acessar quando acessa esse endereço é o servidor cisco.com. O aplicativo que a gente mais utilizado são os navegadores web.
Eles são conhecidos também como aplicativos clientes. Por que aplicativos clientes? Porque o HTTP ele atua em cima da arquitetura cliente-servidor. Existem os clientes e existem os servidores. Quando você solicita o acesso a um determinado arquivo ou determinado mídia na web, você está atuando como um cliente. E para fazer essa solicitação, você precisa de um aplicativo que faça isso. E nós temos o Navegadores Web como um exemplo de aplicativo que faz essa requisição. Você vai tentar acessar o conteúdo através do navegador, e aí o navegador vai tentar fazer a conexão com o servidor que você está solicitando essa requisição. E aí ele vai verificar no servidor se os recursos que você está pesquisando, está solicitando, estão lá. Se tiver, ele vai responder com os recursos. E no recebimento, o navegador vai interpretar esses dados, formatar esses dados que estão lá no servidor web e apresentar ao usuário final. Se caso tiver falta de internet ou o servidor estiver desligado, vai aparecer uma outra mensagem informando que houve um erro no acesso e você está impossibilitado com o código do erro. Então, quem vai fazer essa formatação, essa interpretação e apresentação dessas informações é o navegador. Ele vai interpretar, apresentar os dados de uma página web, que vem texto, links, banners, animações, vários recursos que vão ser organizados e vão ser exibidos no navegador. E aqui nós temos um exemplo de uma conexão de um computador cliente com um servidor. Quando você vai solicitar acessar um endereço de um site, o navegador vai precisar interpretar três coisas. A primeira coisa, vai interpretar qual o protocolo que vai ser utilizado, que no caso é o HTTP. Também vai verificar qual o servidor, no caso aqui é cisco.com, www.cisco.com, que é o nome do servidor do computador que está hospedado na internet. E por último, vai verificar qual é o recurso desse servidor que você vai buscar. No caso, você vai buscar o index.html, que é o arquivo da página inicial do site cisco.com. Então o protocolo precisa dessas três coisas. O navegador precisa dessas três coisas para poder conseguir realizar e fazer a tentativa desse acesso. O navegador vai consultar esse servidor, né, que é o cliente através do navegador, e vai procurar através desse endereço onde o servidor se encontra. Depois que ele encontrar, ele vai enviar uma solicitação requisitando o acesso a esse recurso, e através do método GET, que a gente vai falar mais na frente. Aí o servidor, depois que recebe essa solicitação, vai enviar o código HTML da página para o navegador. Se for autorizado essa requisição, o servidor vai e retorna essa requisição com a resposta do HTTP com a página web que você solicitou, ou o recurso específico, como imagem, um vídeo, qualquer outro recurso. E aqui seria a informação que foi solicitada, que ele está enviando para o cliente. O navegador que você está utilizando, o cliente está utilizando, vai receber esse arquivo, interpretar ele, formatar ele e exibir no próprio navegador. Que aí o usuário consegue ter acesso de uma forma que seja legível para o usuário. E essa comunicação, essa transferência, troca de informações, essa comunicação entre o servidor e o cliente, por padrão, é feita na porta 80, que é a porta padrão do protocolo HTTP. Para que haja essa comunicação, são enviados métodos, mensagens com as solicitações. E as mensagens que mais utilizadas nesse protocolo HTTP são 4. São o método GET, que eu já falei anteriormente, o método POST, o método PUT e o método DELETE. Então, o que acontece? Sempre o cliente, que é o navegador, o web, ele vai fazer uma solicitação ao servidor, que é chamado de HTTP request. O servidor vai analisar e vai dar a resposta com HTTP response. Ou a resposta com a informação que foi solicitada, ou uma resposta com a informação de erro, um código de erro, informando que não conseguiu realizar o seu pedido. E aí, o servidor web vai receber essas mensagens, interpretar elas e aí vai buscar
no servidor essa informação. Vamos começar falando sobre o GET. O GET ele é um método específico para dados. Então, quando você, o cliente, o navegador web, envia uma mensagem GET para o servidor, para solicitar, por exemplo, páginas web, HTML, o servidor vai receber essa solicitação, que é o método GET, e vai responder com a linha de status como HTTP 1.1.200 OK, que quer dizer o quê? Que ele conseguiu receber essa solicitação e ele encontrou a informação. E aí o servidor HTTP vai pegar a informação que foi buscada, o recurso, vai enviar uma resposta, um response, para o cliente com essa informação que foi solicitada, no caso um arquivo HTML. Ou se caso houver algum erro nesse processo, ele vai enviar uma mensagem de erro. No caso, se o arquivo tiver sido perdido, alterado ou tiver uma conexão ruim. Já o POST e o PUT são métodos que são usados para carregar arquivos de dados no servidor web. Por exemplo, quando você quer enviar informações para armazenar no servidor web, servidor HTTP, você vai precisar não mais do GET. O GET é para você fazer visualizar a informação que está salva no servidor web. Agora o POST e o PUT é para quando você quer fazer alguma alteração no próprio servidor. Então, no caso de você estar preenchendo um formulário, fazendo um cadastro, e você precisa enviar esse cadastro para o servidor, vai precisar enviar o método POST para o servidor web para que ele possa fazer essa inclusão. E nessa inclusão vai estar todas as informações referentes necessárias para que aconteça essa escrita nesse servidor. Já o PUT, ele faz o upload dos recursos ou conteúdo para o servidor web. Por exemplo, se um usuário tentar carregar um arquivo, uma página HTML, uma imagem, um vídeo para um site, e quem vai enviar esse método PUT também é o cliente para o servidor com o arquivo que ele deseja anexar. Pode ser utilizado caso você queira fazer alguma atualização de um recurso já existente. Você pretende fazer uma alteração naquele recurso, você pode usar o método PUT. E qual a diferença do POST para o PUT? O POST, ele sempre vai ser utilizado quando você quer inserir um dado pela primeira vez que não existe no servidor. Aí você vai usar o método POST. Agora, no caso, quando você quer fazer uma alteração, uma edição, normalmente se usa o método PUT. E por último, nós temos o método DELETE, que é para quando você quer excluir um recurso que está no servidor web, uma página, um vídeo, qualquer recurso que você está. E aí você precisa do método DELETE para buscar esse recurso. Para buscar esse recurso você precisa saber qual é o RI desse recurso. Qual é onde ele se encontra. Aí você vai fazer um request URI do método DELETE. Nós temos uma imagem mostrando como seria o formato de execução desses métodos. Se você observar aqui, o método GET, para ele fazer alguma verificação, alguma visualização de um recurso no servidor web, ele precisa, no caso aqui, seria atualização de um pet, né? Seria um animal de estimação. Então, se você quer visualizar esse animal de estimação, você precisa buscar ele pelo seu ID. Então, você coloca na parte que estão salvos os pets, e barra o ID desse pet. Aí vai verificar o ID desse pet, fazer uma listagem lá de todos os pets que tem, encontrar esse ID e exibir no navegador. Quando você quer atualizar, você vai ter que atualizar apenas pelo seu pet. Então você vai atualizar um pet que já existe. Já existe, você vai fazer apenas uma edição, uma alteração. Quando você quer excluir, você vai ter que excluir pelo seu ID. Então vai buscar o ID do pet que você quer excluir e ele vai fazer a alteração da exclusão. E por último nós temos o POST, que para fazer o POST você vai inserir alguma informação, algum arquivo dentro daquele pet específico. Então você vai precisar do ID do pet e o arquivo que você vai enviar. O arquivo, ou texto, ou dado, qualquer informação que você vai enviar e anexar dentro do pet.